Olá, tudo bem? Nesse pequeno estudo eu quero fazer uma reflexão sobre o tema da sacudidura. É um tema muito falado, um tema muito debatido, muito pregado hoje no meio das igrejas, das instituições religiosas, pelos líderes eclesiásticos, e eu quero trazer aqui uma linha de raciocínio. Eu gostaria que você acompanhasse para que você não fosse enganado por falsas teologias em relação à sacudidura. E para nós iniciarmos esse assunto, é necessário que você se lembre daquela parábola, a famosa parábola do joio e do trigo. Lembra? O joio e o trigo estão plantados no mesmo terreno, eles são idênticos, só que o agricultor, aquele que pega o joio e o trigo num feixe só e sacode na peneira, é que vai determinar quem é joio e quem é trigo, o que é o joio e o que é o trigo. Então, eu preciso que você mentalize esse processo que eu acabei de descrever para que você compreenda a sacudidura e o porquê que Deus compara essa sacudidura que acontece no meio do povo dele com a colheita do trigo, tá bom? Então, o primeiro passo que você vai entender é que o trigo e o joio estão plantados no mesmo lugar. E esse lugar, se tratando agora de pessoas, de servos de Deus, de pessoas que se dizem cristãs, este lugar é a igreja física, são as instituições religiosas. No meio dessas instituições religiosas tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de membros, e é ali que se dá o processo de colheita, porque todos estão plantados ali, na igreja. E eu quero ler com você agora o nosso primeiro texto desse estudo, que está em Amós, capítulo 9, verso 9. Acompanhe comigo na sua tela. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então nós vemos aqui dois elementos. O crivo sendo usado para sacudir o grão, e nós queremos destacar aqui também a terra, aonde o texto aqui diz que Deus não vai deixar cair na terra um só grão. A pergunta que eu faço agora para você é: esse grão, esse trigo, ele estava plantado aonde? Não é na terra? Que nós vimos claramente, que nós sabemos, na verdade, que é a igreja, que é a instituição religiosa, que são as denominações religiosas. Não é ali que está plantado o trigo e o joio? Eu tenho certeza que você pode observar isso dentro das instituições religiosas. Se o grão não vai cair na terra, significa que ele vai ficar na peneira. E é isso que nós vamos analisar aqui no próximo texto, que está em Mateus capítulo 13, verso 12. Olha que interessante. Acompanhe comigo na tela. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Se você observar como se dão as colheitas, de fato, aquele agricultor que vem fazer a colheita, ele escolhe os grãos peneirando, ou seja, de outras formas. O nosso exemplo aqui é a peneira que está fazendo essa separação, e o que é ruim cai ali na terra, e o que é bom fica aqui na peneira, e o agricultor ele leva para o celeiro. Olha que interessante. Então, vá gravando esses ensinamentos sobre a sacudidura para que você entenda o processo que se dá no meio do povo de Deus. Eu quero citar aqui um texto que está na Review de Herald, 26 de novembro de 1891. E diz assim: o presente é um tempo de limpeza e purificação, um tempo de guerra e provação. A casa de Israel está sendo peneirada, do mesmo modo como o trigo é peneirado numa peneira. Então, esse texto aqui ele confirma que a casa de Israel é peneirada por Deus numa peneira. Então, grave isso, que a sacudidura se dá na peneira. E o grão fica na peneira, o grão bom, e é recolhido no celeiro. E a palha, aquele que não presta, cai na terra aonde estava plantado. Muito bem, mas eu faço a pergunta: o que é essa peneira que sacode o grão? Vamos encontrar a resposta no livro de Testemunhos Seletos, volume 2, página 547. Diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que
cada coisa que pode ser sacudida, sacudisse-á. O Senhor não desculpará, preste atenção agora, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Você conseguiu identificar aqui o que é a peneira? O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, mas não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Então, eu quero que você entenda que essa peneira é a verdade, é a verdade. Vou ler mais um texto. Está na Review, 19 de março de 1895. O Senhor virá em breve. Em toda igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Então, esse processo de aprimorar e joeirar que está em toda a igreja, está em processo, é porque Deus quer descobrir quem de fato ama a verdade, honrando a Deus. Então, entenda agora e mentalize. Nós temos a terra, aonde está plantado o joio e o trigo, e nós já identificamos que essa terra é as instituições religiosas, são as denominações religiosas. Nós já identificamos que o grão, que é o joio e o trigo, são as pessoas, os membros que ali estão. Nós já identificamos que quem faz esse processo é o próprio Deus, o homem não é capaz de fazer isso. E nós identificamos que a peneira, esse crivo, é a verdade. E aí, agora nós podemos entender o processo que se dá. E nós vamos entender com clareza olhando para a história. Eu quero lembrar para vocês alguns fatos. Vamos dar um exemplo agora de quando Jesus veio a essa terra. Jesus, ele é a verdade. Além de ele ser a verdade, ele trouxe a verdade, ele falou, ele pregou, ensinou a verdade. E ele entrou com essa verdade no meio de Israel, da nação de Israel, aonde estava plantado o joio e o trigo. E ele, pregando a verdade, sacudiu aquela nação, sacudiu aquele povo. E o que aconteceu dentro do processo que nós acabamos de ver? A palha caiu na terra. E o que era a terra? Era a nação de Israel. O trigo, o grão bom, ficou com a verdade, na peneira, que é a verdade. E então saiu e formou a igreja cristã. Aqueles que não aceitaram a verdade, aqueles que não entenderam a verdade, aqueles que não viveram a verdade, eles se tornaram joios claros. A palha foi demonstrada e ficou na terra, que foi a nação de Israel. E ali a nação então foi rejeitada, a nação de Israel, e aqueles israelitas verdadeiros que entenderam a verdade, que viveram a verdade, saíram e formaram a igreja cristã. O tempo passou, entraram novos líderes religiosos nessa igreja cristã e aconteceu uma apostasia. E o que aconteceu depois que veio essa apostasia? Líderes ensinando mentiras, erros ao povo cristão. Deus levantou os reformadores. Os reformadores trouxeram verdades que sacudiram ali a igreja católica na época, católica apostólica romana. E esses reformadores trouxeram mensagens de reavivamento e reforma que sacudiram essas igrejas. E o que aconteceu? Vamos lembrar do processo. A peneira é a verdade que os reformadores estavam levantando novamente. Quem entendeu a verdade e viveu a verdade saíram da igreja católica e formaram então as igrejas protestantes. E quem não entendeu, quem não viveu a verdade, caiu na terra, que na ocasião era a igreja católica apostólica romana. Muito bem, nós vimos claramente mais um processo de sacudidura e peneiramento. Agora vamos avançar. As igrejas protestantes foram estabelecidas, as várias igrejas, e então veio o movimento milerita, aonde com o entendimento das 2.300 tardes e manhãs, eles começaram a pregar essa mensagem no meio das igrejas protestantes. E o que aconteceu? Vamos lembrar do processo? Quem entendeu a verdade, permaneceu na peneira, permaneceu na verdade, e saíram e formaram os adventistas do sétimo dia. E quem não compreendeu, quem criticou, quem não estudou profundamente, quem não entendeu a mensagem das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, caiu na terra. E o que era a terra?
Na ocasião, eram as igrejas protestantes. E o que está acontecendo hoje? Sacudidura. Ellen White diz que essa sacudidura vai até o fim do tempo da graça e o povo vai sendo peneirado. E o que está acontecendo na história, quando a gente estuda a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Entrou em uma grave apostasia doutrinária. E o que está acontecendo hoje? A verdade está vindo à tona. Eles estão tentando combater, mas não tem como combater a verdade. Ela vai crescendo, vai sendo sacudido. E o que vai acontecer novamente? Aqueles que entenderem a verdade, que estudarem, entenderem e viverem a verdade, eles ficarão na peneira e serão levados a formar o povo que vai finalizar essa obra com a chuva serôdia e o alto clamor. E aqueles que não compreenderem, não quiserem estudar, acreditar cegamente nas suas lideranças, como aconteceu no passado, vão cair na terra e vão permanecer na instituição religiosa. Queridos, talvez você possa estar duvidando do que eu estou dizendo. Eu quero ler mais 2 textos para você. Talvez o que eu estou dizendo para você agora é algo que você não compreendia, mas eu sei que você não consegue lutar contra as evidências do passado. E Salomão falou: não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. As coisas que estão escritas para o nosso ensino, principalmente para nós que vivemos nos últimos dias, diz Paulo em Coríntios. Mas eu quero ler para você que ainda está duvidando que essa aplicação da sacudidura, como aconteceu no passado, irá acontecer hoje novamente. Eu leio para você Mensagens Escolhidas no volume 1, na página 122. Acompanhe comigo. Um trechinho bem interessante, mas eu te aconselho a ler o capítulo inteiro. E diz assim: temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Ela responde: tal tempo nunca há de vir. Vou repetir, é uma pergunta. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. O que significa isso? Talvez você já ouviu a teologia moderna hoje pregando de que o joio vai ser retirado da instituição religiosa da igreja e a igreja vai ser completamente purificada e vai ficar só o trigo na igreja. Meu irmão e minha irmã, isto é um grande engano. Vou repetir. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada, tal tempo nunca há de vir. Mas aí vem a pergunta: será então que Deus não vai conseguir purificar a sua igreja? Vai, no mesmo processo que se deu nas outras. Ouça comigo esse texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 79. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Observe, Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e ele limpará completamente a eira. Como você consegue harmonizar esses 2 textos? O primeiro, o que eu li aqui, Mensagens Escolhidas, diz que nunca chegará tal tempo que a igreja toda estará reavivada. Como que você vai harmonizar com essa teologia de que o joio é colocado para fora da instituição e o trigo fica na instituição, se Ellen White diz que a igreja nunca será completamente reavivada? Esse tempo nunca vai chegar. Ao mesmo tempo, um outro texto diz que nesse processo de purificação da igreja, esse peneiramento, Deus terá um povo completamente fiel, completamente puro e fiel. Você só consegue entender isso se você não endurecer o seu coração e entender todo o processo de sacudidura que se deu nos tempos passados e está acontecendo a mesma coisa hoje. Deus está purificando um povo, tornando esse povo fiel pela verdade, sacudindo a verdade no meio da sua igreja. E a minha intenção aqui com esse vídeo é despertar em você o desejo de se aprofundar e estudar a história da igreja, estudar as doutrinas da igreja, as doutrinas que foram fundadas, que foram reveladas por Deus no princípio da nossa igreja, e estudar as atuais também, porque você vai perceber que são diferentes e você vai perceber que você vai ter que escolher a teologia dos pioneiros ou a teologia moderna. Lembre-se, todos nós estamos num processo de peneiramento, de sacudidura. E na terra
na instituição religiosa, vai ficar somente a palha. Porque, como nós vimos nesse processo, a peneira é a verdade, e o trigo, ele é recolhido no celeiro. Deus está separando, limpando e purificando um povo para receber a chuva serôdia, para dar o alto clamor. E para isso, nós precisamos lembrar de Apocalipse 14, verso 5. Não pode haver engano em nossas bocas. Não pode haver. É por isso que, pela graça de Deus, você precisa entender esse processo e você precisa se posicionar ao lado da verdade. Estude, ore pela verdade. Deus prometeu enviar o Espírito da verdade a nós. Nós não precisamos depender de homens para encontrar a verdade. A palavra de Deus diz que o próprio Deus nos ensinaria a verdade. E você precisa agora ler, estudar, orar, clamar a Deus pela verdade. Porque se você não tomar essa postura diante do grande conflito que nós estamos, fatalmente você já está fadado a ser palha e permanecer na terra. Que Deus te abençoe nesse estudo. Que o Espírito Santo possa despertá-lo a buscar a verdade como nunca antes você buscou. Examine, não tenha medo de examinar, porque somente esses que examinam por si mesmos estarão livres de enganos teológicos que sempre se levantam nas igrejas para que mantenha todos na terra como palha. Deus não te chamou para ser palha, Deus te chamou para ser trigo. Ele quer te escolher, mas é preciso que você se disponha, você não resista ao apelo da verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde.